Ok, a gravação foi iniciada. Eu vou compartilhar minha tela. Hoje a gente vai falar da sessão 3.2 e sessão 3.3, tá bom? Sugiro que você vá nesse conteúdo depois, leia lá o livro didático, que tá muito bom. Se aprofunde nesse conteúdo. Deve estar chegando o compartilhamento de tela. Chegou aí, não? Chegou. Para mim chegou. Chegou, Cíntia? Para mim chegou. Eu tô com dois computadores ligados, em um não chegou ainda. Vê que interessante. Vou compartilhar de novo, tá? Só um minuto. Sabe isso? Aí, vamos lá. Desenvolvimento da criança de 6 a 12 anos e a adolescência e o processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Fique à vontade para me interromper. Na verdade, menos exposição e mais diálogo, tá bom? Me interrompa, vamos batendo papo, vamos conversando aqui, porque que é importante nós, professores e professoras, aprendermos aí sobre o desenvolvimento humano em cada uma dessas fases. Na semana passada nós conversamos sobre a primeira infância, sobre a segunda infância, lembra? Hoje nós vamos conversar sobre a terceira infância e sobre a adolescência. Eu gostaria muito de convidar você para participar com contribuições, com interações, com perguntas, do jeito que você achar melhor, viu, professora? Fique à vontade aí para a gente dialogar sobre esse assunto. Para você que vai estar lá daqui uns dias diante de uma sala de aula com crianças ou pensando numa aula, num conteúdo, em atividades com crianças entre 6 e 12 anos, como que nós pensar atividades que possam favorecer o desenvolvimento integral dessas crianças? Para você que vai estar diante de uma sala com crianças da segunda infância, lá de 2 anos a 6, como que você pode pensar em atividades que possam favorecer o desenvolvimento integral dessas crianças? Para você que vai estar com uma sala ou prestes a assumir uma sala com crianças, com adolescentes, a partir dos 12 anos de idade, como que você pode pensar em atividades, professora, que possam favorecer o desenvolvimento integral dessas crianças, desses adolescentes? Por isso nós começamos nossa conversa na semana passada, nós continuamos hoje, e eu peço que você vá pensando nisso com o raciocínio de uma professora que está prestes a assumir uma sala com 40 crianças na fase da terceira infância, de 6 a 12 anos. O que nós precisamos entender de desenvolvimento humano, de características desta fase, para que a nossa prática docente possa favorecer o desenvolvimento integral dessas crianças. Quando falamos em terceira infância, crianças de 6 a 12 anos, nós vamos ter como marcos
fundamentais desta fase o início da escolaridade propriamente dita e o início da puberdade. Nos primeiros anos escolares, é um momento em que a criança encontra-se num contexto complexo, no sentido em que participam família, escola, coleguinhas. Lembre aí de crianças de 6 a 7 anos que estão iniciando ali os seus anos escolares, que estão indo para a escola. É um momento um pouco complexo, né, para essas crianças. Estão iniciando a fase da terceira infância. E algumas perguntas precisam estar aqui permeando a minha atividade, permeando a minha preparação, o meu planejamento para assumir, para desenvolver um trabalho com essas crianças de 6 a 12 anos. Perguntas como estas que estão aí. Em que medida as experiências trazidas da família podem influenciar as vivências escolares e os desempenhos acadêmicos? Como que as vivências escolares, as atividades que você, professora, que você, professor, vai desenvolver com essas crianças, podem alterar as habilidades cognitivas? Como suas características e possibilidades físicas e cognitivas vão influenciar o desenvolvimento psicossocial dessas crianças? Pensem nessas perguntas, por gentileza. Para você que gosta de estudar anotando, deixe elas aí no início das suas anotações para que você tenha respostas para essas questões, como uma professora, como um professor que está prestes a assumir uma sala de aula com crianças na terceira infância. Nós vimos, né, na verdade, alguns teóricos da aprendizagem. Você vai lembrar de Skinner, de Piaget, de Vygotsky, do Ausubel, do Vallon. Espero que você lembre desse pessoal. E nós temos conversado e discutido aqui sobre a aprendizagem enquanto um processo de desenvolvimento integral. Na semana passada, quando falamos de primeira e segunda infância, nós falamos de desenvolvimento físico e motor, falamos de desenvolvimento afetivo e emocional, falamos de desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento social. E hoje a gente vai também abordar essas 4 dimensões do desenvolvimento, mas é importante você lembrar e você não se esquecer que essas dimensões, ou melhor dizendo, que o desenvolvimento dessas dimensões acontecem simultaneamente. Ao mesmo tempo que essa criança está se desenvolvendo fisicamente, ela também está se desenvolvendo cognitiva, emocional e socialmente. E o professor, desculpem, e a professora precisa estar atento e atenta e conhecer as características de cada uma dessas faixas etárias que compõem essas fases do desenvolvimento humano. Na terceira infância, o desenvolvimento físico e motor, ele não aponta tantas mudanças como lá na primeira e na segunda infância. Você vai lembrar que o bebezinho, lá do 0 aos 2 anos, ele tem um desenvolvimento físico grande. Se no momento são só reflexos, em pouquíssimo tempo esse bebezinho ele já está engatinhando, ele já está pegando, ele já está empurrando os objetos. Dos 2 aos 6, a criança já tem uma coordenação motora desenvolvida, ela já tem condições aí de se locomover no seu ambiente. Então, o desenvolvimento físico e motor é um desenvolvimento grande
Em 3, 4 anos de vida, nós, seres humanos, passamos ali de uma total dependência de locomoção para um conhecimento do ambiente que nos cerca com a nossa própria locomoção. Já na terceira infância, aqui dos 6 aos 12 anos, esse desenvolvimento não é tão grande assim. A criança já desenvolveu a maior parte de suas habilidades motoras. Nesse momento, ela começa a refinar essa coordenação. É o momento que a puberdade se inicia ali por volta de 9 e 10 anos, ou 10 anos. E o crescimento físico, ele varia bastante, né, de criança para criança. Nós temos diferenças entre meninos e meninas. A partir dos 9 anos, nota-se um desenvolvimento físico mais acentuado nas meninas em comparação com os meninos. A partir dos 9 e 10 anos, as meninas, elas crescem, parece que rapidinho. O pessoal até costuma falar, mocinha, né? Nossa, tá mocinha. Na verdade é porque essa criança cresceu, né? Bastante. Se comparada com o menino da sua mesma idade, o menino ainda ele é mais, entre aspas, né? Mais molequinho. Isso está relacionado ao desenvolvimento da puberdade, as mudanças originadas pela puberdade que nós veremos aqui a seguir. Uma questão importante demais para nós, professores e professoras, é que por volta dos 8 anos de idade, o cérebro já atingiu cerca de 90 a 95% do seu peso adulto. Veja, o cérebro, por volta dos 8 anos de idade, ele já está com o seu peso quase completo do cérebro adulto. Porém, a plasticidade neural ela é bastante acentuada. A plasticidade que é essa condição, essa possibilidade de esse cérebro se desenvolver. Momento muito especial e muito importante para atividades que possam favorecer esse desenvolvimento, essa plasticidade neural, esse desenvolvimento do cérebro para essas crianças na terceira infância. Os ossos crescem rapidamente. É comum crianças entre 6 e 10 anos reclamarem de vez em quando de algumas dores pelo corpo, principalmente à noite. Uma outra característica quanto ao desenvolvimento físico é a perda dos dentes de leite, né? O chamado dente de leite, que acontece ali por volta de 6, 7 anos de idade. Essas são características do desenvolvimento físico e motor. E quando a gente entra no desenvolvimento cognitivo da terceira infância, em crianças de 6 a 12 anos, eu acredito que você também lembre da teoria de Piaget. Nesse momento aqui da terceira infância, a criança encontra-se no período operacional concreto ou operatório concreto, ou você vai encontrar também estágio concreto operacional, tá bom? Período operacional concreto. Nesse momento aqui entre 6 e 12 anos, na terceira infância, a criança ela tem o raciocínio indutivo. A criança consegue generalizar uma informação a partir de um princípio geral, a partir de suas próprias experiências. A criança ela tem condições de fazer algumas induções, conceber alguns conceitos, algumas teorias.
Piaget fala que nessa fase a criança é capaz de desenvolver ou de compreender a reversibilidade. Por exemplo, antes da terceira infância, se você pegar massinhas de modelar e fazer duas bolinhas, mesmo tamanho, né? E perguntar para a criança onde tem mais massa, talvez ele tenha dificuldade para te responder, mas se você pegar uma dessas bolinhas e dividir em duas e mostrar para ele, ele vai falar que essas duas têm mais massa, que é o que o Piaget fala de reversibilidade. Aqui na terceira infância, a criança tem condições de fazer essa reversibilidade. Ele olha para essa mesma bolinha que você dividiu e ele compreende, ele tem um raciocínio indutivo de que aquela bolinha é a mesma, você só manuseou e dividiu. Então, a criança na terceira infância tem condições cognitivas, prestem atenção, de aprender conceitos e já começar o aprendizado de algumas teorias. A partir dos materiais escolares, a partir de objetos, de materiais concretos, você começa a conseguir desenvolver atividades que requerem ideias, que requerem esse raciocínio indutivo que o Piaget chama, a partir de materiais concretos. Algo que o Piaget nos ensina, e que é muito importante que você e eu lembre hoje, aprenda, né, e assimile muito bem isso aqui, é a relação entre o desenvolvimento cognitivo e o julgamento moral. O Piaget, ele observou crianças em todas essas fases. E ele definiu 3 estágios de moralidade, que variam de acordo com a idade das crianças. A fase da anomia, a fase da heteronomia e a fase da autonomia moral. E essas palavras, anomia, heteronomia, autonomia, ela está ligada ou relacionada, né, melhor dizendo, a normas. A regras, a limites. Você lembra quando nós conversamos na aula passada sobre as crianças que estão na segunda infância? Lembra de alguma questão relacionada à regra, limites e normas que nós conversamos? Nós falamos na semana passada que a criança, na segunda infância, é uma criança que tem um pensamento egocêntrico, que tem um pensamento, desenvolve a noção de si mesma, é uma criança que tem dificuldades para lidar com regras, porque ela quer que as coisas acontecem do jeito dela, ela quer fazer as coisas da maneira dela. Eu até disse que alguns pais criam reizinhos dentro de casa, lembram disso? Porque satisfazem todos os desejos dessa criança. Puxa, Cíntia, eu só ouvi seu áudio está um pouquinho ruim, não consegui ouvir o que você falou. A gente comentou que era uma fase do egoísmo da criança. Isso, do egoísmo da criança. A criança na segunda infância, lembrando que segunda infância vai compreender entre 2 anos e 6 anos de idade, aproximadamente, a criança está, de acordo com o julgamento moral, na heteronomia. E o que isso quer dizer? Heteronomia. Nomia de normas. Hetero de outro. Lembra que eu falei que na segunda infância, entre 2 e 6 anos, é uma fase que os pais, bem como os educadores, precisam desenvolver atividades que favoreçam a compreensão de limites e regras para essa criança? É o que o Piaget chamou de heteronomia.
A criança precisa de regras e de normas do outro. O outro, o pai, os educadores, precisam clarear regras, estabelecer normas para que essa criança tenha um desenvolvimento saudável. Já na terceira infância, que é o que a gente está conversando hoje, é a fase que a criança começa a desenvolver a autonomia. Auto de próprio. A criança começa a compreender normas que são combinadas, que são acordadas, que fazem parte de um consenso social. Quando isso acontece, ou inicia-se esse desenvolvimento? Na terceira infância, de 6 a 12 anos. E a fase da anomia. Anomia, sem ou ausência de normas, de regras. A gente aqui vai falar, e o Piaget estudou e nos ensina, das crianças lá na primeira infância. Bebezinho. Há uma ausência de... Pode falar, Vinícius. Mas se caso todo esse desenvolvimento começar antes do previsto, antes das idades que eles colocam nessa teoria? Vinícius, quando a gente fala de idades, né? Todas as teorias, elas são, né? Não é uma idade rígida. Isso é uma idade aproximada, né? Quando a gente fala de terceira infância, de 6 a 12 anos, a gente está falando de uma idade aqui aproximada, né? Aproximadamente nesse período. Hoje em dia está muito cedo, então, assim, por isso que eu volto a falar que essas teorias eu já não, sei lá, não consigo entender ou acreditar, porque eu acho que hoje em dia está muito prematuro o desenvolvimento das crianças, em relação a 10, 20 anos atrás. Então, mas quando você fala do desenvolvimento prematuro, Vinícius, você está falando de qual desenvolvimento? Físico, cognitivo, social ou afetivo emocional? Ou você fala de todas as dimensões? Eu acho que hoje em dia todos. Então, não tenho certeza se sim, hein? Eu acho que tirando a sexualidade, eu acho que de resto dá para se encaixar sim, professor. Porque quando a gente fala, por exemplo, de desenvolvimento cognitivo, a gente está falando de uma questão biológica. E veja, nós podemos ter maior incentivo, nós podemos ter maiores estímulos, né, que cooperam para o desenvolvimento dessas crianças, talvez de uma forma um pouco mais antecipada, mas nós temos crianças recebendo estímulos aqui dos mais variados nesse nosso momento, nessa nossa época, mas quando você fala de anomia, heteronomia e autonomia, talvez você não tenha crianças, por exemplo, com 5 anos de idade autônomas. Se você não falar lá qual é a regra, o que ela tem que fazer, ou colocar os limites, ela não tem essa clareza, Vinícius. Professor, é que assim, é difícil Não, a sua discussão é importantíssima. É eu muito citar assim, eu já vi tal, fulano tal. Mas eu já percebi que muita criança, até antes dos 5 anos, já começam a ter muita, assim, não clareza do futuro, o que eu vou fazer no futuro. Não, não isso. Mas de muita coisa que na nossa época, não que vocês já velho, né? Na nossa época era mais difícil, se levava mais tempo para poder desenvolver-se, entendeu? Não, claro, a sua consideração ela é importante demais, cara. É importante demais. Mas algumas questões, veja, quando falamos em desenvolvimento humano, nós estamos levando em consideração os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Quando nós levamos em consideração o atual contexto que nós vivemos, né, contexto social, contexto cultural,
todo esse desenvolvimento próprio da humanidade, ele vai repercutir no desenvolvimento das pessoas, inclusive no desenvolvimento das crianças, como o que nós estamos aqui conversando. Mas algumas questões, elas não ficam tão claras assim. Eu posso ter crianças desenvolvidas em algumas dimensões, em outras nem tanto. Posso ter crianças que falem sobre alguns assuntos, por exemplo, as crianças estão com uma infinidade de informações à disposição. Então, eu tenho crianças conversando sobre assuntos que outrora, em outros momentos, nós não tínhamos. E o mesmo, Vinícius, acontece com nós adultos. Há algum tempo, para que a gente estudasse, por exemplo, sobre o desenvolvimento humano, nós tínhamos que ir em bibliotecas, né? Pegar uma enciclopédia, um livro. Então, um professor falava para você sobre desenvolvimento humano, cara, ou você ia para a biblioteca e procurar um livro que falasse sobre aquilo, ou então você ficava com aquele conteúdo que o professor ensinou. Hoje não. Hoje eu estou falando aqui sobre desenvolvimento humano, poxa, quem quiser dar uma confirmada no Google aí, dar uma olhada no Google acadêmico, vai ter uma infinidade de informações. O mesmo acontece com a criança, né? Eu tenho um sobrinho de 5 anos, por exemplo, que ele vem, está com o celular na mão, ele vem, olha, fala, conversa, fala sobre coisas no YouTube que eu mesmo não sei. Mas quando eu olho para desenvolvimento cognitivo, por exemplo, e eu acho, vou repetir, que a sua consideração ela é importante demais. Nós precisamos, enquanto pesquisadores, né, pedagogos, pensar em tudo isso. E com certeza essa evolução da humanidade vai implicar no desenvolvimento humano. Mas quando nós falamos no desenvolvimento cognitivo, por exemplo, pensando aqui no exemplo do meu sobrinho, que é um exemplo, é só um exemplo, né? Eu não posso tirar ele como regra, mas há necessidade de se desenvolver a autonomia, porque ele está na fase da heteronomia. É importante que as regras sejam dadas, explicadas, colocadas para ele. Um exemplo eu vou te dar. É um molequinho, puxa, entre aspas, tá? Vou falar a partir do senso comum aqui só para ilustrar a história. Super desenvolvido. Mexe no celular, mexe em tecnologia, fala sobre vários assuntos. E olha só, um exemplo bem bacana para ilustrar isso que eu estou contando. Nós estávamos jogando truco na semana passada. Ele estava jogando, 5 anos. 5 anos, segunda infância. Nem sei jogar truco, nem sei. Então, o moleque estava jogando. Eu posso falar que isso é um desenvolvimento? Opa, é um desenvolvimento. Mas o truco acaba em 11 pontos, uma partida, uma rodada. Quando chegou no 9, sabe o que ele fez? Ah, vou parar. Não, mas você não pode parar, não acabou ainda. Mas eu vou parar. Não, mas não acabou ainda, cara. Não, mas eu vou parar, cansei. Jogou as cartas e parou. Percebe a ausência da autonomia, a necessidade de que haja uma regra externa, uma regra do outro? Você não pode parar agora porque não acabou. Então, essas características aqui do desenvolvimento humano, no caso aqui o desenvolvimento cognitivo, esse julgamento moral, eu penso que essas teorias ainda contribuem muito para a nossa compreensão. Apesar de entender que a sua colocação ela é muito importante, cara, e precisa ser discutida sim. Mas alguns pontos dessas teorias, aliás, a teoria como um todo ainda contribui muito para a nossa compreensão do desenvolvimento humano. Em alguns pontos, quando você começa a olhar com um pouco mais de cuidado, você vai perceber que é muito isso. Como nós estávamos conversando na semana passada, uma criança de 2, né, e eu usei o exemplo do meu sobrinho aqui, de 2 a 6 anos, elas, como a Cintia lembrou, que são egoístas, elas querem fazer a partir do que elas acham que tem que fazer e pronto. Daí a necessidade, né, de pais estabelecerem regras, normas, limites, educadores, professores. Já aqui na terceira infância, aproximadamente entre 6 e 12 anos, a criança desenvolve a autonomia. Começa a desenvolver essa compreensão de que existem normas, que existem regras dentro dos seus grupos, dentro da sua família,
dentro da sociedade onde ela está. E essas normas, naturalmente, elas são obedecidas, elas são seguidas. Nesse mesmo exemplo, tá? Se vocês me permitem, eu tenho um outro sobrinho que também participava desse jogo de truco. Esse tem 8 anos, terceira infância. Ele estava morrendo de sono, mas ele continua até dar os 11 pontos. Desenvolvimento de autonomia. Ele sabe que tem uma regra ali, que há um consenso que foi estabelecido. Claro que esse desenvolvimento cognitivo, esse julgamento moral precisa ser estimulado. Ele precisa ser desenvolvido com atividades pelos pais e pelos professores. Nós podemos olhar para alguns adultos que não são ou não desenvolveram autonomia. Alguns adultos têm necessidade de que você os ensine, né? Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Se você não fizer isso aqui, tá vendo? Tem que fazer isso. E você precisa falar isso várias vezes. Talvez, não estou falando uma questão de causa e efeito, mas talvez porque esse adulto que não é autônomo não desenvolveu autonomia lá atrás, na terceira infância. E aí você tem aquelas pessoas que você precisa falar, você fala 10 vezes aquela regra, a pessoa percebe? São estão na heteronomia? Seguindo aqui na autonomia, né? O que vai acontecer nessa terceira infância, aproximadamente entre os 6 e os 12 anos, como eu estava contando aqui para vocês, conversando, a criança entende essa necessidade dessa obrigação recíproca. Há uma regra estabelecida entre você e eu, e nós não precisamos ficar lembrando que ela existe, nós não precisamos ficar colocando ela novamente, porque ela já está estabelecida e nós entendemos isso. Isso começou a ser desenvolvido lá na terceira infância, dos 6 aos 12 anos. E o Piaget, a partir de suas observações, ele percebeu que a criança por volta de 10 anos percebe essa regra como um resultado de uma livre decisão. Pode ser modificada, mas ela é digna de respeito e ela foi consentida a partir de um acordo mútuo. Ô Vinícius, eu não sei se eu te ajudo, mas o seu questionamento ele é fundamental, viu, para a nossa discussão aqui. Mas observe esses pontos, eu não sei qual é a sua convivência com crianças, mas quando você estiver convivendo com essas crianças na primeira, segunda, terceira infância, observe essas contribuições do Piaget. Não leve em consideração, por exemplo, o desenvolvimento de conhecimento dessa criança, ou até mesmo da sua linguagem, mas observa essas questões aqui, cognitivas, sociais. Talvez isso possa favorecer a compreensão da teoria, e eu sei que você entendeu, mas enfim, isso pode aí te dar respostas, né, para esses seus questionamentos que são muito importantes. E mais uma coisa, Vinícius, eu acho que até vale, assim, uma sugestão, né, cara, você aprofundar uma pesquisa aí, talvez como um trabalho de conclusão de curso, né, seria bem interessante. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Claro, Cristiane. Esses dias estava comentando com meu esposo que antigamente as crianças nasciam, para abrir o olhinho demorava uma semana ou mais. E agora as crianças já nascem com os olhos arregalados, né? Aí eu fico pensando assim, será que não muda a percepção deles, assim, da criança? Elas já ficam mais espertas mesmo do que as crianças anteriores? Então, é o que o Vinícius está falando. Eu acredito que sim. Com certeza, são mais estímulos, né? São mais
São mais pontos aí de desenvolvimento em todos os sentidos, né? Nos aspectos sociais, nos aspectos culturais. Mas alguns pontos ainda permanecem muito parecidos com essas nossas discussões dessas teorias lá de 1960, 1970. Quando eu levo em consideração, por exemplo, olha só, quando levamos em consideração, por exemplo, o desenvolvimento afetivo emocional, poxa, qual é o desenvolvimento de nossas crianças quando eu levo em consideração essa dimensão afetiva emocional? Será que estão mais desenvolvidas? Ou será que estão com mais dificuldades para lidar com suas emoções nesse momento que nós estamos vivendo? Nós temos aí uma taxa de ansiedade, de depressão aumentando a cada dia. Crianças com questões emocionais, com transtornos emocionais, também aumentando a cada dia. Se você fizer uma pesquisa muito rápida aí, você vai perceber que adolescentes estão se automutilando, estão se cortando, estão cometendo suicídio. Coisas que não aconteciam há um tempo atrás, mas que aumentou nesse momento e que está aumentando. Por quê? Não sei te responder agora. Não sei te responder com precisão. Mas quando eu levo em consideração, quando eu olho o desenvolvimento afetivo e emocional, opa, há uma necessidade aqui de se desenvolver as questões afetivas emocionais. Agora, quando eu olho, né, para todos esses estímulos culturais, sociais que estão em volta dessa criança desde que nasce, opa, meu sobrinho estava lá jogando truco. Por exemplo, né, lembrando dele aqui, porque está mais próximo de mim, mas vocês devem ter um monte de exemplo aí também. Então, quando eu levo em consideração alguns fatores, parece que a criança está mais desenvolvida. Quando eu levo em consideração outras dimensões, ainda está seguindo aqui essa... Mas tudo isso, né, Vinícius, Cristiane, todos os professores e professoras que estão aqui, estão relacionadas a todos esses processos que envolvem essas crianças. E essa discussão colocada nesse momento é muito pertinente para nós pensarmos a nossa prática profissional e a importância da nossa atividade. Professor? Sim. Boa noite, professora Darli. Oi, Darli, diga, boa noite. Então, às vezes eu acho que os adultos se enganam muito com essas crianças muito espertas, né? Muito achando que elas têm autonomia já, e no caso não dão as regras devidas a ela. E com isso vai passando batido as fases, né? Então, é o que a gente está discutindo aqui, né? Eu acredito que a gente pode levar em consideração, sim, né? Até sugeri para o Vinícius aí uma pesquisa, seria uma pesquisa bem interessante, quanto a todos esses estímulos sociais, culturais que as crianças têm à disposição, informações assim demais à disposição, mas para observar essas questões, né? Essas outras dimensões, a dimensão cognitiva, a dimensão motora, a dimensão afetiva, que é uma dimensão importante demais de nós olharmos. Né? E a dimensão social também, que é outra dimensão do desenvolvimento humano que nós precisamos olhar. Nós precisamos apreciar como pedagogos, sabe? Puxa, será que essas crianças se desenvolveram mais socialmente ou não? Pensem comigo, gente. Essas crianças de hoje, de 2020, será que estão mais desenvolvidas socialmente ou não? Eu sei que algumas crianças aí de alguns anos, não muitos anos atrás, não, alguns anos, estavam lá brincando de atividades coletivas, estavam na rua lá jogando bolinha de gude, futebol, brincando de esconde-esconde, pega-pega, interagindo com os coleguinhas, ia lá pro parquinho lá do condomínio, brincava de pega-pega, de esconde-esconde, não sei o quê. E hoje? Isso é interação humana. Hoje, não estou generalizando, estou provocando aqui para que a gente pense, as crianças estão diante de um computador.
jogando, estão com seus celulares, o pai dá celular para criança de 5 anos, 6 anos, e ele fica ali mexendo no YouTube, vendo o que ele quiser o tempo todo. Puxa, então, a partir dessa provocação, será que o desenvolvimento social está maior, menor? O desenvolvimento afetivo e emocional, será que está maior, menor? A gente pensa aí, né? Bom, exemplificando aqui a questão da heteronomia, da autonomia, crianças de 6 anos que são tá me falhando aqui, tá me enroscando, estão na heteronomia, heterônomas, isso, heterônomas, errando o acento, estão na heteronomia, provavelmente elas dirão, por exemplo, o menino quebrou 5 copos enquanto ajudava a mãe. Essas crianças vão falar que ele é mais culpado do que aquele que quebrou 1 copo enquanto roubava chocolate. Porque a regra ela é externa. Então, um que quebrou 5 copos enquanto estava ajudando a mãe é mais culpado do que um que quebrou 1 copo enquanto roubava chocolate. Veja, ele ainda não tem essa condição de mensurar de ponderar, de mensurar esses princípios aí sobre um que estava ajudando a mãe e sobre outro que estava roubando chocolate. A criança de 11 anos, terceira infância, autônoma, que está na autonomia, desenvolvendo autonomia, ela sabe ponderar. Roubar chocolate pode ser entendido como mais errado do que quebrar 5 copos, por exemplo, né? Piaget percebeu que a criança pequena tem dificuldades para levar em conta essas circunstâncias que são atenuantes, enquanto a criança mais velha faz julgamentos com base na equidade, sendo capaz de pensar em possibilidades e alternativas. Sabe, gente, eu acho que tenho certeza, a gente precisa ler essas teorias mais, ler outras, né? Questionar, o Vinícius faz muito bem, precisamos questionar mesmo, teoria foi feita para questionar, não para a gente abraçar como verdadeiro e pronto, mas precisamos questionar e nos aprofundar. Mas uma boa estratégia, um bom recurso é você, dentro do possível, observar essas crianças, observar mesmo assim, sabe? Peraí, deixa eu ver. O Piaget falou que essa criança aqui, na terceira infância, ela está desenvolvendo autonomia. Deixa eu ver aqui, essa molecadinha. Deixa eu perguntar aqui para o meu sobrinho, para o meu filho, para a criancinha que está lá na escola, que eu estou fazendo estágio, sobre regra. Faz essas perguntas, né, para essas crianças, para vocês irem observando e constatando essa teoria lá na prática. Desenvolvimento afetivo e emocional. Se lá na segunda infância a criança começa a desenvolver a noção de si mesmo, aqui na terceira infância ela está construindo esse conceito de si mesma. Ela começa o julgamento a partir de outros colegas, a partir de seus pais, de seus professores. Isso é muito importante na terceira infância. Pois se a criança está construindo o conceito que ela tem sobre si mesma, olha, o julgamento que os coleguinhas fazem, que os pais fazem, que os professores fazem, eles são muito importantes para o desenvolvimento dessa criança. A criança começa a descobrir, aqui na terceira infância, que o que ela faz, os seus comportamentos, está muito relacionado a ela ser aceita ou rejeitada. Nesse momento, vou repetir, esse julgamento que a criança recebe de seus coleguinhas, de seus pais, de seus professores, é muito importante para o desenvolvimento dessa criança. E aí, senhoras professoras e senhores professores,
Tá uma responsabilidade gigantesca sobre nós docentes. Como você vai fazer esse julgamento, como que você vai chegar, como que você vai acolher essas crianças que estão construindo o conceito sobre si mesmo. Eu preciso fazer um paralelo, talvez para ilustrar aqui. Eu tenho adultos que têm um conceito sobre si mesmo muito disfuncional. A autoestima está lá embaixo. Adultos que se sentem incapazes, que se sentem inferiores. Talvez, não com uma relação de causa e efeito, mas talvez essas crenças de incapacidade tenham sido geradas aqui nesse momento, lá na terceira infância, de 6 a 12 anos, quando a criança estava construindo esse conceito sobre si mesma. Quais são os meus valores, as minhas capacidades, as minhas qualidades? E um professor ficou gritando no ouvido dela que ela era burra, que ela não prestava para nada. Um pai ficou falando que ela era uma incompetente, para ela calar a boca, que ela não sabia o que ela estava falando. E aí o conceito de si mesma, né? Ele foi influenciado de forma negativa. E a entrada na escola, nesse ambiente que nesse momento ele é complexo, porque existe a relação entre família, professores, coleguinhas, precisa ser um momento de acolhimento, um momento que favorece esse desenvolvimento afetivo e emocional de forma saudável, que contribui para o desenvolvimento dessas crianças de forma saudável, e não o contrário disso. Bom, vamos seguir aqui. A escola, né? Para conviver na escola, alguém quer falar alguma coisa? Eu ouvi alguém? Não? A criança precisa aprender a viver em grupo. É o momento que ela vai começar a aprender a compartilhar, a lidar com as diferenças, com as críticas, com posicionamentos diferentes do seu. É o momento em que, se a criança brincava demais, esse brincar dela começa a ser substituído pelo trabalho, né, pelos trabalhos escolares, pelas tarefas. Ela começa a entrar em contato com regras, com normas um pouco mais rígidas. E veja, aquele modelo de escola tradicional que a gente tem conversado, né, a gente tem discutido sobre esse modelo tradicional ao longo dos nossos encontros, aí, de uma escola que despeja no aluno conteúdo, uma escola conteudista, uma escola que não olha ou não está preocupada com o desenvolvimento integral, talvez esteja mais preocupada com o conhecimento do conteúdo em si. Essa escola, ela abre pouco espaço para a criatividade, para esse brincar saudável. É uma escola muito parecida com a sociedade na qual nós estamos vivendo. Prioriza a competição, o trabalho e os prazos a serem cumpridos. E aí, senhoras professoras e professores, e eu vou fazendo esses paralelos aqui porque eu entendo que seja importante, tá? Adultos como você e eu vivem competindo um com o outro, com grandes dificuldades de cooperação. As pessoas se encontram numa academia, se encontram numa fila, se encontram no mercado, como que se estivessem prontas para a competição.
Sabe, se alguém furar uma fila do mercado, nossa, gente, é o fim do mundo. Se alguém, sei lá, se alguém olhar para mim assim que eu achei que foi um pouquinho mais de cara feia, eu já me armo também. Vivem em competição. Vivem com um pico de ansiedade lá em cima, competindo com Deus e o mundo. Sabe? Você olha no trânsito, uma correria. Uma pressa para se chegar, sabe lá onde. Opa, quando que a criança aprendeu a conviver? Ou pelo menos precisaria ter iniciado esse aprendizado? Lá na terceira infância, na segunda infância, quando ela entrou na escola, quando ela começou a aprender a lidar com as críticas, quando ela começou a ser acolhida pelo professor, quando ela começou a ser motivada mesmo diante de suas dificuldades. Quando a criança começou a aprender a dividir lá o lanchinho com o coleguinha que não tinha um lanchinho. Onde eu aprender isso agora, depois de 20, 30 anos? Não, você vai aprender aqui, ó, dos 6 aos 12, dos 2 aos 6 na segunda infância, dos 6 aos 12 na terceira infância. Daí eu me questiono, né, mais uma vez, se as nossas crianças estão mais desenvolvidas ou não. Mas enfim. A Unicef levantou 4 tópicos depois de muitos estudos, muitas pesquisas, para 4 pilares, na verdade, né, para a educação do século XXI, que é aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer. Aprender a conhecer. Aprender a fazer. Aprender a conviver com o outro. E aí, professoras e professores, né, me refiro a vocês assim, porque eu entendo que vocês estão aí nessa prática. Quando que a gente aprende isso? Inicia-se aqui na escola, não tem jeito. Inicia-se quando passar lá pelas suas mãos. Lembra quando eu comentei aqui dos fóruns dialogados? Eu espero que não, mas talvez algumas pessoas, puxa, tive ponto, nem participei, nem tô indo na aula, tô legal. Talvez para algumas pessoas isso seja vantagem. Porque vivem com competição. Vivem pensando no conteúdo. Tirei os pontos, ok, tá tudo certo. Ainda não aprenderam a conhecer. Ainda não aprenderam a conviver. Ainda estão mais preocupados em ter do que em ser. E a Papalia Woods e o Feldman, que são autores do desenvolvimento humano, eles trouxeram essa citação aqui para a gente dar uma olhadinha. Eu grifei em vermelho aí algumas partes aqui. Toda a citação é importante, né? Mas eu grifei em vermelho aqui para a gente lembrar. A experiência da primeira série, ou primeiro ano, tá? E a citação deles aqui ainda falava série, né? A experiência da primeira série prepara as bases para toda a carreira escolar de uma criança. A escolarização é cumulativa. Os conteúdos de cada série baseiam-se no que foi estudado antes. E a Papalia Woods e o Feldman ainda afirmam aqui no final da citação, ó, o boletim do primeiro ano é um prognóstico do que está por vir. Super interessante essa afirmação deles. Sabe? Quando a criança está lá nos primeiros anos escolares, está indo para a escola, está deixando a família, aquele chororô, chorando, e não quer ficar na escola, e está, sabe, deixando a família para ficar num ambiente que é diferente, com pessoas diferentes,
com um professor diferente, uma pessoa que ele não conhece, que é estranha, com uma professora que ele nunca viu, e esse conflito todo. E aí não se pensa no seu desenvolvimento integral, no seu desenvolvimento afetivo e emocional. As críticas são muitas, os julgamentos são demais. Essa criança vai se fechando, vai começando a ter o seu autoconceito formado de forma disfuncional, e isso vai implicar ou vai reverberar em todos os próximos anos. Quando entram na escola, né, é comum que as crianças comecem a se comparar com os coleguinhas. E essa comparação mostram, né, para elas mesmas que elas não são tão boas, talvez, como elas pensavam nos esportes. Elas veem, começam a entrar em contato que outras pessoas podem desempenhar uma atividade melhor que elas. E tudo bem com relação a isso. Agora, na cabecinha lá da criança, de 6 a 12 anos, como que ela vivencia tudo isso? Como que o professor direciona as atividades? O professor visa a cooperação ou em suas atividades ele visa a competição? Ele evidencia os acertos dessa criança ou ele evidencia os erros dessa criança? Dependendo de como for a abordagem por essa escola, por este professor, por essa professora, essa percepção, essa comparação pode fazer com que essa criança desenvolva autoestima muito baixa. E como a gente viu a citação do Papaliadores, essa autoestima baixa desde os primeiros anos escolares vai reverberar ou implicar em todos os demais anos. Gente. A gente precisa pensar a nossa prática, viu? Eu lembro de uma experiência pessoal, não sei o quanto isso implicou no meu desenvolvimento, né? Mas enfim, eu sei que eu sou péssimo de vôlei, de futebol, jogo muito mal. Mas eu estava saindo da terceira infância e eu lembro disso muito claramente. E na aula de educação física, eu era gordinho, né? A professora falou assim, esse gordinho quase nunca vem. Quando vem, vem para atrapalhar. Hoje eu olho para isso, para essa fala, lembro da fala dessa professora, e falo, nossa, gente, que mulher mais mal preparada, né? Como fala isso para uma criança, né? Hoje eu penso assim, mas naquele momento, né? Como será que eu elaborei isso? Mas enfim, né? A gente está cheio de professores aí, cheio de exemplos desses por aí. Opa, alguém está falando, mas eu não estou ouvindo. Não ouvi o que você falou, viu? Acho que seu microfone talvez esteja ruim, mas assim que você conseguir corrigir aí, pode chamar. Pais e professores, é importante que você e eu sejamos empáticos, que a gente aceite essa criança sem julgamentos prévios, encorajando a formação de comportamentos desejáveis, sem minar o desenvolvimento da autonomia aqui na terceira infância, da espontaneidade da criança. Sabe, se lá na segunda infância, criança na heteronomia, há a necessidade de colocação de regras e de limites, aqui na terceira infância, vamos favorecer a autonomia, favorecer condições e atividades para que essa criança possa lidar com as normas e com regras por si mesma. Atividades e propostas que possam favorecer a criatividade e a espontaneidade dessa criança.
favorecer através de nossas atividades, de nossas propostas, possibilidade para que essa criança floresça, para que as virtudes e as qualidades dela possam crescer. Nossa função, ou faz parte da nossa função, essa compreensão empática que favoreça esse desenvolvimento. Não o apontamento de erros, de julgamentos. Uma avaliação, por exemplo, não tem essa finalidade. Apontar erros, julgamentos, você sabe mais, você sabe menos. Não é essa a concepção. Ou pelo menos não deveria ser, né? Bom, a gente tem conversado aí sobre a autonomia, que é desenvolvida na terceira infância, com relação ao desenvolvimento social, o número de coleguinhas da criança na terceira infância aumenta, o tempo dessa criança começa a ser consumido mais pelas escolas, por jogos, por brincadeiras grupais. Aqui na terceira infância também há aquela segregação sexual, sabe? Brincadeiras de menininhos, brincadeiras de menininhas, aquela separação que faz parte do processo de socialização. A criança tem necessidade de ter amizades, de conviver com os colegas, e isso é uma necessidade constante. E sabendo disso, você e eu, professores e professoras, vamos propor atividades que possam favorecer esse desenvolvimento social, que é tão importante para a formação e para o desenvolvimento integral. A cooperação, né? Eu mencionei agora há pouco, cooperação versus competição, mas eu trouxe novamente aqui mais uma parte da cooperação, porque nesse momento da terceira infância, a criança substitui, né? É natural que substitua a agressão verbal, aliás, substitua a agressão física pela agressão verbal. Se lá na segunda infância, as criancinhas de 2 a 6 anos, elas se agridem fisicamente mais, né? Dá aquelas briguinhas lá e tal. Aqui na terceira infância, de 2 a 12 anos, mais ou menos, a criança ela tende a se agredir verbalmente, ao invés de se agredirem fisicamente. Momento em que, sabendo disso, o professor, a professora, pode desenvolver atividades que promovam a cooperação, atividades em duplas, em trios, em grupos, a troca, o apoio mútuo, a reciprocidade, a solidariedade. São sentimentos que devem ser promovidos e valorizados nessas interações. Faz sentido isso para vocês, professoras? Não? Como que é? Como que vocês estão pensando aí? Hã? Professor, Opa, tô ouvindo agora. na hora que você falou da criança que quebra os copos, né, e a mãe briga por causa que ela quebrou os copos, mas não briga por conta dela ter roubado um chocolate e quebrado os copos, eu já vi uma situação de que tinha uma mãe que lavava a louça, só que uma panela ele não lavou direito e por conta disso ela bateu nele, reprimiu ele por causa de uma panela, sendo que toda a louça ele lavou perfeitamente. Isso se encaixa muito no fato que, por um exemplo, hoje em dia, tudo que as crianças fazem, por mais que ela esteja fazendo algo correto, se ela faz uma coisa errada, os pais acabam fazendo umas coisas tão absurdas, tipo, bate, acaba reprimindo um ato errado, né? Sendo que ela sempre fez tudo certinho para agradá-lo. Luísa, o seu áudio está um pouco ruim, mas eu consegui entender. Uma criança que lavou a louça deixou só uma panela, né? E
e foi agredida pela mãe por causa da panela. Muitas vezes o foco está muito mais no erro, né, Luísa, do que nos acertos. Isso mesmo. E nós praticamos, olha só, hein? Praticamos isso no nosso dia a dia, nas nossas relações. Se nós não nos policiarmos aí para o desenvolvimento pessoal, pensando nessas teorias, pensando nessa compreensão aqui para a nossa prática, é muito provável que a gente leve para a nossa docência esse foco no erro e no julgamento. É no convívio com seus pares, com os coleguinhas, com os grupos, que podemos identificar alguns aspectos e possibilidades fundamentais, né? Apoio social dos amigos. Está saindo aí aos poucos o compartilhamento. Apoio social. Imitação de modelos apresentados por pares significativos. A importância da interação social. Licença, professor. Ô, Cristiane, pode falar. A Ravane saiu da aula sem querer e não está conseguindo entrar. Você tem um pedido dela para o senhor aceitar? Não está aqui não. Eu vou falar para ela tentar de novo. Fala para ela ir tentando, que aqui não está aparecendo ainda não. Tá bom, professor, obrigada, hein? Imagina. Aprendizagem de papéis sociais, padrões de autoavaliação ali na relação com os coleguinhas, né? Desenvolvimento de autoconceito, identidade sexual, a moralidade, padrões de agressão e o comportamento pró-social, que é aprendido, que é desenvolvido no convívio com os coleguinhas, com os pares. O que é o comportamento pró-social? É esse apoio, é esse comportamento voluntário destinado a beneficiar a outra pessoa. Em crianças de 2 a 3 anos, lá por volta na segunda infância, né, aproximadamente, é mais comum você observar comportamentos pró-sociais. Uma criancinha de 2, 3 anos, ela é mais propensa a ajudar, a emprestar. Já na terceira infância, isso não é tão comum, né? Ali por volta de 6, 12 anos, entre essa faixa, mais ou menos, a criança ela tem algumas dificuldades, mas é importante que nesse convívio com seus pares, nesse convívio em grupo, nessa interação social, nós, professores e professoras, estejamos atentos e atentas para o desenvolvimento de crianças mais altruístas, mais empáticas, que compartilham, que apoiam um ao outro. Sabe, tá lá uma criancinha chorando, a outra vai lá, apoia, abraça, sabe, consola. Uma criancinha tá lá com dificuldade de fazer uma atividade, a outra vai lá, ensina, ajuda, fica junto. São atividades que podem e devem ser desenvolvidas pela escola. E por nós, né, professores e professoras. Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer. Theodor Adorno, um autor da educação importante, e ele faz um questionamento: educação para quê? E ele afirma que a educação, precisa de uma educação, o que chamamos de educação, né, precisa ser algo que contribui e que seja eficiente contra a barbárie, contra a competição, contra a violência, seja um desenvolvimento que contribua
para o convívio social. E é muito contemporâneo essa fala do Adorno, viu? Pessoas que se agridem, que se maltratam, pessoas que não aprenderam a conviver. A educação precisa promover isso. Nós precisamos, né? Estamos aqui num curso de pedagogia, falando de prática docente, nós precisamos pensar nisso. O Santos e Paulino, outros autores que falam que a educação é a principal ferramenta de transformação social. Olha que lindo isso. A principal ferramenta de transformação social. Bom, vamos bater um papo sobre adolescência. Tudo bem aí, gente? Perguntas? Estou achando vocês muito quietinhas hoje, quietinhos. Se não é o Vinícius aí que salvou. A Luísa também, né? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Não? Vamos falar um pouquinho da adolescência, o processo de ensino-aprendizagem? Fase da adolescência e puberdade, que também aproximadamente, né, está ali compreendendo entre 12 e 18 anos. Vamos entender a adolescência como uma construção histórica e social, e a gente vai compreender isso melhor já. O marco biológico fundamental da adolescência é a puberdade. E a puberdade, ela é uma questão, um marco biológico do desenvolvimento. A gente vai ver daqui a pouquinho. Isso é o que marca a adolescência, biologicamente falando. Mas quando a gente olha para a adolescência e sua construção histórica e social, nós vamos ver e observar que essa fase, esse período de desenvolvimento, ele pode ser diferente em algumas culturas, em determinadas épocas. Entendemos essa fase da adolescência e puberdade como um período de transição para a idade adulta, sinaliza o término da infância e aponta para uma gama de experiências ricas e diversificadas que prepararão esse jovem para assumir papéis sociais da vida adulta. E você, professora, você, professor, está se preparando para assumir uma sala de aula de adolescentes. Importante pensarmos aqui, conversarmos sobre isso. A BNCC, lembra dela? Base Nacional Comum Curricular. O foco desta fase do desenvolvimento humano fica por conta das constantes transformações na vida da criança, que agora transita para a adolescência. Sai da terceira infância, entra na adolescência, enquanto construção histórica e social. A BNCC está lá na base nacional. A preocupação com o desenvolvimento integral do sujeito, em especial na adolescência. Pois é importante que a autonomia seja fortalecida dos adolescentes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para que eles interajam de forma crítica com o ambiente ao seu redor, com as informações que lhes são colocadas e compartilhadas. Aspectos culturais. Aspectos culturais, olha só. A gente ouve falar muita coisa, né, sobre adolescente. Mas há um estereótipo socialmente difundido de que adolescentes são rebeldes, quebram regras, possuem conflitos familiares, tendem a apresentar comportamentos de risco. Isso é um estereótipo socialmente construído, gente.
Ouve-se muito falar sobre, e eu não gosto muito dessa fala, mas muitas pessoas falam aborrecentes. Isso é uma construção histórica e social. O estudo do desenvolvimento humano, quando estudamos o desenvolvimento humano, durante a adolescência, nós precisamos identificar padrões de caráter puramente biológico e considerar essas questões que são construídas históricas e socialmente. Olha a influência cultural. Espera-se ou geramos expectativas de como os adolescentes devem agir. Sabe? A sociedade espera ou afirma e espera que o adolescente seja rebelde, que ele quebre regras, que ele tenha conflitos, que ele apresente comportamentos de risco. Isso é uma construção histórica e cultural. Em algumas outras culturas, os adolescentes não têm esse tipo de comportamento, que é muito comum na nossa sociedade. Então vamos entender a adolescência e a puberdade. A adolescência enquanto construção histórica social, e puberdade como marco biológico da adolescência. A puberdade é um período do desenvolvimento, biologicamente falando, no qual os indivíduos eles tornam-se capazes de se reproduzir. Isso é a puberdade. As pessoas, os meninos e as meninas, a partir da puberdade, tornam-se capazes de reprodução, ou de se reproduzir. Ele é um fenômeno biológico universal de nossa espécie. Todos os meninos e todas as meninas do mundo inteiro passam pela puberdade. Em algum momento lá no seu desenvolvimento, eles tornam-se capazes de se reproduzir. Mas a adolescência tal qual nós concebemos culturalmente é uma construção histórica e cultural. Tá bom? Faça essa diferenciação que é importante. As mudanças da puberdade, elas acontecem nas meninas entre 8 e 14 anos aproximadamente e nos meninos entre 9 e 15 anos. E aqui eu tenho dois eventos importantes entre 11 e 15 anos, que é a menarca, ou a primeira menstruação nas meninas, e a espermarca, que é a primeira emissão de esperma nos meninos. Professor, Opa! professor, para o senhor, você acha que a adolescência é importante ter educação sexual nas escolas? Luísa, seu áudio cortou um pouquinho. Você pode repetir, por favor? O senhor acha que na parte da adolescência, fase, o senhor concorda que deveria ter educação sexual nas escolas? Ah, eu penso que sim, Luísa. Eu penso que seja importante. Nesse momento aqui, que a autonomia que começou a se desenvolver lá na terceira infância, ela está muito mais presente aqui na adolescência. A puberdade é esse marco biológico no qual os indivíduos eles conseguem ou eles passam a ter capacidade de reprodução. Então, na adolescência, a autonomia ela diz respeito a todas as áreas da pessoa, inclusive a área sexual, inclusive a área do próprio corpo. Então, é importante que a escola não negue esse desenvolvimento ou não feche os seus olhos para esse desenvolvimento. Muito pelo contrário, receba esse indivíduo, esse menino, essa menina que está em transformação, que está passando por todo esse momento e que olhe para a educação integral. E quando a escola se nega ou fecha os seus olhos, penso eu, tá? É um ponto de vista. Fecha os seus olhos para uma área do desenvolvimento, puxa, essa criança não, né? Esse adolescente está com a autonomia lá a ser desenvolvida.
Fora que as famílias, né, professor, não explica em casa, né, para ele que não pode fazer tais coisas, pode ajudar, pode fazer aquilo. E acaba que as crianças acabam aprendendo na escola. Seu áudio cortou um pouquinho, mas acho que eu entendi. Você falou da família, né? Importante, né? Lembra que quando nós conversamos sobre a participação da família, importante a escola conceber esse desenvolvimento integral do adolescente, viu? Algumas mudanças físicas, né, que são importantes, características sexuais primárias, que são desenvolvidas aqui nesse momento, e as características sexuais secundárias. O que é, ou quais são as características sexuais primárias? Mudanças nas estruturas ligadas à reprodução. Nas meninas aí o desenvolvimento do útero, dos ovários, da vagina, e nos meninos do pênis e dos testículos. São características sexuais primárias, estruturas ligadas à reprodução. As características sexuais secundárias são as características que vão diferenciar o sexo feminino e o masculino, mas essas características sexuais secundárias, elas não são fundamentais para a reprodução. Elas incluem aqui o surgimento dos seios, o alargamento dos quadris nas meninas, o crescimento dos pelos faciais, engrossamento da voz nos meninos. Quando a gente fala que as características sexuais secundárias não são fundamentais para a reprodução, é porque muitas vezes o adolescente já está na puberdade, né, já iniciou a fase da puberdade, e essas mudanças nas estruturas ligadas à reprodução já estão acontecendo, as características sexuais primárias. Então ele já pode ir lá reproduzir, a menininha já pode ficar grávida, mas não há características sexuais secundárias ainda. Talvez o seio ainda não se desenvolveu, não há alargamento do quadril, mas as características sexuais primárias já estão desenvolvidas. Uma questão importante também, né, são a presença de grupo de amigos, tem um papel importante social durante a adolescência. Os grupinhos de amigos que o adolescente pertence auxilia nessa transição progressiva da vida familiar para a vida independente do adulto. A formação de pares começam a se tornar mistos. Lembra que na terceira infância os grupinhos eles eram homogêneos? Aqui na adolescência já começa a misturar, né? Os grupos começam a ser heterogêneos, começa a aparecer aqui os casais. Nesse momento que a pessoa começa a ter a identificação sexual, começa também a ter desenvolvimento da orientação profissional. E aí, mais uma vez, na pergunta da Luísa, a educação precisa visar e estar preocupada com o desenvolvimento integral, né, dessa pessoa, desse indivíduo. O professor, a professora, precisa pensar e conceber estratégias e propostas que possam favorecer o desenvolvimento físico e motor, o desenvolvimento afetivo e emocional, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento social desses adolescentes. Adolescência e aprendizagem. Lembrando e citando novamente Piaget, é na adolescência aqui, entre 12 e 18 anos, que acontece o último estágio cognitivo de Piaget, que ele chamou de operação formal, que diz respeito ao julgamento moral em função de princípios. Veja, nesse momento, no estágio das operações formais, de acordo com Piaget, o pensamento operacional formal ele parece ser necessário. Não é suficiente ainda para o desenvolvimento de uma moralidade baseada em princípios, mas o jovem ele começa a ter condições de pensar dedutivamente, abstrair, antecipar possibilidades, ele tem condições de
ter um raciocínio hipotético dedutivo, teorias, princípios, ele tem condições de fazer críticas e julgamentos a partir de teorias que lhe são apresentadas, de pontos de vista. O pensamento operacional formal é caracterizado por essa condição, por essa capacidade cognitiva que o adolescente tem nesse momento. Vou repetir aqui. Vou passar já. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta até aqui, gente? Vamos lá? Algumas questões são importantes de serem observadas, né? Problemas emocionais e sociais podem acontecer. E isso vai estar relacionado com certeza às dificuldades relacionadas à aprendizagem. Sentimento de baixa autoestima, baixa autoeficácia, ansiedade, outros fatores. Lembra que a construção do autoconceito aconteceu ou começou a ser construída inicialmente lá na terceira infância? O quanto isso é importante agora para a autoestima, para a autoeficácia, para a gestão emocional nesse momento aqui da adolescência? É o momento em que os adolescentes eles buscam a autonomia, fazer as suas próprias regras, as suas próprias normas, mas eles vivem um conflito ali da manutenção da relação com os pais. Então, ao mesmo tempo que eles demonstram a sua autonomia por meio de conflitos, eles expressam consideração e apego para os pais. É um momento em que destina-se muito tempo aí para conversar, para conviver com os colegas, com os pares. Amizades íntimas são estabelecidas nesse momento. E é comum também que o adolescente goste de discussões e de polêmicas. Mas não porque culturalmente ele é chamado de aborrecente. Não por isso, viu, gente? Mas é comum que o adolescente goste de discussões e de polêmicas. Por quê? Porque ele é um aborrecente? Porque ele quer contrariar? Não. Mas porque ele está buscando o desenvolvimento da sua identidade, da sua autonomia. Ele quer se fazer ouvido. Ele está numa transição da infância para a fase adulta. E é importante que a escola, que os professores deem voz a esses adolescentes. Permita que ele participe dessas discussões. Permita que ele participe da tomada de decisões. Veja, lembra que falamos da heteronomia lá na segunda infância? Crianças de 2 a 6 anos? Lá a gente falava, não faça isso porque isso não pode. Aqui não, aqui o adolescente está desenvolvendo a autonomia. Mas tem muitos pais e muitos professores e professoras que tratam adolescentes como crianças da segunda infância. Simplesmente falam, não podem fazer isso. Vai funcionar? Se eu estou buscando desenvolver minha identidade, minha autonomia individual, uma regra, uma norma que vem de fora, dessa forma, vai funcionar? Não funciona. Eu preciso participar dessa discussão. Eu preciso participar dessa tomada de decisão. É como os programas de prevenção ao uso de drogas em escolas, né? Ó, não use drogas porque droga mata. Qual sentido isso faz para um adolescente? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Não use drogas, não faça sexo sem camisinha, não saia e volte tarde, não sei o quê, não, e não, e não. E qual sentido isso faz para uma pessoa que está passando ali da transição da infância para a fase adulta, está desenvolvendo a sua autonomia, a sua identidade? Por que não participar ou não convidar esses adolescentes para uma discussão, para a tomada de decisão, para a elaboração de um planejamento, para a elaboração e participação da formulação de regras?
Bom, veja que na adolescência, né, enquanto fenômeno socialmente construído, é um momento que possibilita uma abertura para as muitas e variadas expressões. É o momento em que o adolescente desenvolve e está buscando alternativas de se expressar, de criar o seu próprio mundo. E esta característica não é interessante que ela seja reprimida ou que ela seja podada. Essa é uma característica própria da fase da adolescência. Então é importante que o professor, que a escola pense atividades, propostas e faça o seu planejamento considerando as características do adolescente, proporcionando momentos de encontro, de novas linguagens, de novas expressões, de discussões que favoreçam a autonomia física, cognitiva, social, afetiva. Que eles sejam ouvidos, que as suas experiências sejam expostas, que eles possam se expressar com a sua linguagem, a sua maneira. Professor, Oi, Cristiane. eu posso falar uma história que eu fiquei sabendo essa semana. Minha irmã tem um amigo que tem um filho, ele era casado, teve um filho com a primeira esposa. Casou de novo, teve outro filho com a segunda esposa. Mas aí, o mais velho tinha 15 anos e o mais novo tinha 9. Aí o mais novo, todo mais pra frente do que o mais velho, foi e colocou o videogame para vender. Tipo, OLX, Mercado Livre, entendeu? Isso, e vendeu super rápido. O mais velho foi fazer a mesma coisa. Só que a mãe dele, tipo, sempre reprimi ele pra não vender pra nada. Ele ainda falou pro tio dele: não é pra falar pra minha mãe que eu coloquei meu videogame pra vender. Aí, tudo bem, ele tava fazendo toda a negociação com a pessoa. O cara mandou um Uber vir pegar o videogame. Quando ele foi ver se tinha o dinheiro, já estava na conta dele, ele percebeu que ele tinha levado um golpe. Olha. Ele com vergonha e com medo da mãe dele brigar, porque o mais novo de 9 anos deu certo, vendeu o videogame, tudo, recebeu o dinheiro certinho. Ele com vergonha, com medo da mãe dele brigar, e o pai, vergonha das pessoas, né? E chamar ele de burro, de alguma coisa. Pô, a casa tinha uma arma, ele catou a arma e se matou. Poxa, que trágico, hein? E escreveu a carta, com 15 anos. Que e não triste. tinha problema nenhum ele ficou com vergonha, porque o irmão mais novo conseguiu fazer a negociação tudo certinho, e ele não. E ele ficou com medo de falar com a mãe, falar pro pai e passar essa vergonha, assim. Os outros tirar sarro dele. Faz 3 meses que aconteceu isso, eu acho. Muito triste, Cristiane. Obrigado por compartilhar com a gente. É importante nós pensarmos nisso, viu? Sabe por quê, professoras? Sabe por quê? Porque nós tratamos crianças na segunda infância, muitas vezes, lá entre 2 e 6 anos, fazendo tudo o que elas querem. Sabe? Como reizinhos, que eu mencionei na aula passada, fazem tudo o que querem. Essas crianças crescem, passam pela terceira infância, entram na adolescência. E aqui nesse momento, quando lá era para eu ter desenvolvido regras, limites, eu quero desenvolver aqui nesse momento. Momento em que eu poderia estar proporcionando condições para o desenvolvimento da autonomia, para que esse adolescente faça suas escolhas, realmente tenha suas responsabilidades, participe da tomada de decisões. Mas aí eu quero falar não aqui. Eu quero coibir, inibir, constranger aqui. Mas eu não fiz lá.
Então, nós pais, professores e professoras e escola temos essa responsabilidade de desenvolver nossas crianças e nossos adolescentes, cada qual na sua fase, cada qual com as suas características, e levando tudo isso em consideração. Tá bom? Aí está as nossas referências, que são do livro didático, da Márcia de Fátima Rabelo Lovis e Freitas, da Rosângela de Oliveira Pinto, da Raquel Franco Ferronato, da Mariana Coralina Carmo. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário? Por favor. Não? Então, desejo a vocês uma boa noite. Semana que vem, compartilhem aí o fórum, né? Essa reunião sobre as fases do desenvolvimento e aprendizagem, valendo 1000 pontos, para nós conversarmos mais um pouquinho, falarmos da fase adulta. Tá bom? Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, pro. Valeu, Fica gente. com Deus. Boa noite, galera. Fica com Deus. Que Deus Boa abençoe noite. todos.